Vamos então começar o tema 6: Influência moral dos médiuns nas comunicações dos espíritos. É consenso doutrinário que a presença ou ausência de faculdade mediúnica desenvolvida não guarda relação com a moralidade do médium. É uma questão anímica, é um contrato de trabalho fechado antes do reencarne. E aqui, abre aspas, nós vamos ver o item 226 do livro dos médiuns. A faculdade propriamente dita, na faculdade mediúnica, reside no organismo, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. Aí a questão da utilidade vai depender do desenvolvimento, vai depender da moral, vai depender do conhecimento do médium que está se utilizando da mediunidade ostensiva. Sabemos que a mediunidade é faculdade inerente, intrínseca, pertencente ao psiquismo humano, de desenvolvimento natural e gradativo à medida que a pessoa ascende. Então, desenvolvimento natural e gradativo à medida que a pessoa se eleva, ascende, moral e intelectualmente, através do estudo, através do aprendizado e através da reforma íntima, porque não é a moral do homem, mas a moral verdadeira, as leis de Deus que estão na nossa consciência. Moral intelectualmente, os planos evolutivos da vida. Então, conforme ascende, conforme se eleva, moral intelectualmente, nos planos evolutivos da vida, ao longo das reencarnações sucessivas e dos estágios vividos no plano espiritual. Por quê? Porque nós temos uma vida, várias existências, então ao longo dessas reencarnações vai aprendendo e vai se desenvolvendo, porque todos somos médiuns, pode ter algumas encarnações como médium ostensivo, pode trabalhar e depois se cumpriu o trabalho que se propôs a fazer, na próxima pode escolher se vem como ostensivo ou não, porque o médium ostensivo faz parte da matéria e faz parte de uma escolha que a pessoa faz no plano espiritual de exercer um contrato de trabalho, um compromisso onde ela vai ajudar as pessoas, vai trabalhar através da caridade com a sua mediunidade, ou uma mediunidade de tarefa, que é exercer um trabalho, uma tarefa específica, por exemplo, ajudar determinada casa, ou até uma tarefa missionária, que é o caso, por exemplo, do Chico, que tinha que escrever, veio para escrever 400 e poucos livros, 450 livros. Dona Ivone Pereira, uma tarefa também mediúnica, a grande missão dela foi escrever o livro Memórias de um Suicidas, mas ela tem livros fantásticos Devassando o Invisível, ela tem Memórias de uma Médium, ela tem a trilogia Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e Os Dramas da Bretanha, que são existências dela. Nós vamos ver ela como Ruth Caroline, depois como Bert e depois como Andréia, nessa trilogia. E ali nós vamos aprendendo com as lições, uma coragem muito grande dela se expor, do jeito que ela se expôs nesses livros. Depois tem Sublimação, tem outros livros, Amor e Ódio, outros livros importantes dela, mas o marco dela tarefa dela foi o livro Memórias de um Suicida. Entretanto, a mediunidade pode ser concedida como um instrumento de melhoria espiritual. Aquele que pede, ele nem tanto está sendo concedido ali para ele, por exemplo, um compromisso, ou porque ele quer poder pagar suas dívidas antes, mas é concedido para ele para que essa mediunidade lhe sirva de instrumento para aprendizado próprio, de instrumento para crescimento, instrumento para instrução, para aprender a ter mais
humildade, a aprender a lidar com orgulho, a lidar com a vaidade, a entender melhor como as coisas funcionam. Então, ali ela pode ser caracterizada como uma ajuda para o médium. Então, é o que eles estão colocando aqui. Entretanto, a mediunidade pode ser concedida como um instrumento de melhoria espiritual e, nestas condições, o indivíduo renasce com uma organização física compatível que demonstra sensibilidade aguçada para um ou outro tipo de mediunidade. Então, porque é anímico, é físico, né? A questão da mediunidade, todos somos médios, todos nós temos que desenvolver a nossa mediunidade. E o médium ostensivo tem que desenvolver as duas, porque a mediunidade ostensiva, ela faz parte do corpo, ela é do organismo material, né? Ela vem na programação, o perispírito vai modificar o DNA daquela formação do corpo para que ele possa ser médium ostensivo. É o que se denomina mediunidade tarefa ou mediunidade compromisso. Os médiuns que fazem mau uso da faculdade mediúnica responderão por isso cedo ou tarde, uma vez que o dom foi concedido justamente para lhes promover o progresso espiritual. Aqui nós vamos ver um item do Livro dos Médiuns, no item 226. O item 226 ele é um item longo e tem 12 perguntas dentro do item 226. E aqui nós vamos ver a resposta da pergunta número 2, né? E aqui, como eu gosto muito dessa resposta da pergunta número 2, eu vou ler na íntegra, porque aqui eles colocam só um pedaço, eu vou ler na íntegra. Todas as faculdades são favores dos quais se devem render graças a Deus, uma vez que há homens que delas são privados. Todas as faculdades, né? Não é só a mediunidade ostensiva, mas a capacidade de aprender, de ver, de ouvir, de andar, de entender. Então, todas as faculdades são favores dos quais se devem render graças a Deus, uma vez que há homens que delas são privados. Poderias também perguntar por que Deus concede uma boa visão aos malfeitores, destreza aos gatunos, eloquência para aqueles que dela se servem para dizerem más coisas, né? Eloquência para aqueles que se servem da eloquência para enganar, para manipular as pessoas. Porque a pergunta aqui, por que uma pessoa que não é, que é indigna, é permitido a ela ter, né, o dom da mediunidade ostensiva? E aqui eles estão explicando, né? Porque todas as faculdades são favores dos quais todos nós temos que ser muito gratos, e todas elas estão à nossa disposição para nosso crescimento e nosso aprendizado. Ocorre o mesmo com a mediunidade, é o que eles estão colocando aqui. Pessoas indignas, delas são dotadas, porque têm mais necessidade do que os outros para se melhorarem. Pensais que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Jesus colocou, ele veio para os doentes. Então, aqueles que estão se utilizando da mediunidade de uma forma errada, eles vão acertar as suas contas. Eles têm a mediunidade para aprendizado. E olha como eles continuam aqui. Multiplica, quer dizer, Deus multiplica, né, os meios para aqueles que precisam mais. Então, multiplica sobre os seus passos, sobre os passos dos culpados, daqueles que precisam mais. Coloca-lhes nas mãos, né, os meios para poderem se melhorar e aprender, e a eles cabe disso se aproveitarem. Cabe a cada um, conforme o seu livre-arbítrio, aproveitar ou não a oportunidade. E aqui eles arrematam. Judas, o traidor, não fez milagres e curou os enfermos como apóstolo. Como todos os outros apóstolos, ele não fez milagre, não curou as pessoas. Deus permitiu que tivesse esse dom para tornar a sua traição mais odiosa. Então aqui nós continuamos. É por esse motivo que as mensagens mediúnicas sérias repetidamente põem em evidência as consequências morais dos atos humanos. As mensagens mediúnicas sérias, os espíritos que estão ali passando mensagens verdadeiras,
para auxílio, vão repetir sempre, vão sempre pôr em evidência as consequências morais dos atos humanos, as consequências do orgulho, a consequência da vaidade, a consequência do egoísmo. Neste particular, aqui também um item do Livro dos Médiuns, do 226. Neste particular, os médiuns devem se manter atentos, pois a finalidade é esclarecer a finalidade da mensagem que o Espírito está passando ali. A finalidade é esclarecê-los sobre o assunto frequentemente repetido, ou corrigi-los de certos defeitos, corrigir os médiuns, né, de certos defeitos. Então eles estão sempre colocando, relembrando, repetindo. É por isso que a uns os espíritos falarão incessantemente do orgulho, a outros da caridade. Importa considerar, todavia, que os espíritos orientadores aconselham com muita educação e jamais interferem no livre-arbítrio das pessoas. Quem interfere no livre-arbítrio das pessoas são os irmãozinhos instigantes. Os espíritos elevados, os nossos mentores, eles vão nos ajudar através de aconselhamento de forma indireta, por argumentação. Jamais eles colocarão faça isso ou faça aquilo, porque são os irmãozinhos instigantes que passam por cima do nosso livre-arbítrio. Os nossos irmãos elevados, os nossos mentores, aqueles que verdadeiramente querem nos ajudar, nos colocam as coisas de uma forma indireta para que o mérito da escolha seja nosso. Para a hora que a gente decidir fazer alguma coisa, o mérito é nosso. Isso é muito importante que se entenda, porque nós vamos ver médiuns fascinados achando que é o mentor que está colocando. Não, meu mentor mandou fazer isso. Não, meu mentor disse para não ir em tal lugar. Um mentor jamais faria isso. Isso é colocação de espírito instigante, porque está passando por cima do livre-arbítrio. Então nós vamos ver aqui a resposta à pergunta 4 do mesmo item 226. Os espíritos dão suas lições quase sempre com reserva, de modo indireto, os espíritos sérios, os bons espíritos, né? Para não tirarem um mérito daquele que sabe aproveitá-las e aplicá-las. Mas o orgulho, a cegueira de certas pessoas é tão grande que elas não reconhecem no quadro que os espíritos lhes põem diante dos olhos. O orgulho é tão grande que faz com que as pessoas fiquem cegas e não vejam naquilo que os espíritos estão colocando que aquilo é para elas, que aquilo é para ajudá-las a se modificar. Porque é uma colocação sempre indireta, é sempre de uma forma mais velada. E aqui eles explicam quando eles colocam de uma forma mais clara. Pior ainda, se o espírito lhe dá a entender que é delas que se trata, zangam-se e os qualificam de mentiroso ou malicioso. Basta isso para provar que o espírito tem razão. Porque aqueles que estudam, aqueles que aprendem, aqueles que buscam a sua melhora, sabem que tem que sujeitar a psicografia, a psicofonia, toda e qualquer mensagem a uma análise profunda de outras pessoas que também têm um embasamento doutrinário, para saber se aquilo é realmente uma mensagem, se aquilo é um espírito esclarecido, ou é um pseudo-sábio, ou é alguém que está ali pura e simplesmente para bagunçar o meio de campo. Uma boa regra, olha que interessante essa colocação, porque é realmente uma boa regra de conduta. Uma boa regra de conduta é o médium considerar que as orientações e conselhos transmitidos pelos bons espíritos são dirigidos em primeiro lugar a si mesmo. Para que o médium se colocar, não, tudo que vem de orientação primeiro é para mim. Então eu vou olhar e analisar. Depois os outros olhem e analisem, cada um por si, cada um entendendo o que lhe cabe. Mas sempre a mensagem se colocar primeiro
é para o médium, é para aquele que está recebendo a mensagem. Ainda que o médium não apresente a desejável melhoria moral, ele deve se esforçar para adquiri-la, porque de uma forma ou de outra faz parte do processo educativo de todo o ser humano o desenvolvimento de virtudes, porque é para isso que a gente encarnou aqui na Terra. Nós encarnamos para aprender, para crescer, para melhorar, para evoluir. Então, nós temos que aproveitar todos os ensinamentos que nos são apresentados. Todos os que estão à nossa volta são professores, são lápis, são borracha que vão apagar ou vão escrever as coisas no nosso livro da vida. Vão nos ensinar se a gente quiser aprender. E nós vamos também ensinar, vamos ser professores, vamos ser lápis, vamos ser borracha no livro da vida das outras pessoas que estão à nossa volta. Nós doamos e nós recebemos de volta. Nós ensinamos o que sabemos e aprendemos com os outros o que precisamos aprender, se tivermos a boa vontade, a humildade de querer olhar para todo mundo como professor, para todas as situações como uma página do livro escolar, como uma página da lição de hoje. A tudo que nos acontece é uma página da lição de hoje a ser aprendida. É possível mesmo, em situações adversas, que o médium possa transmitir mensagens de um espírito superior. Por que em situações adversas? Porque ele pode não ter o merecimento, ele pode não ter as condições, mas o espírito precisa dar uma mensagem, então ele vai se utilizar de um médium, mesmo que ele não tenha condições. A mensagem vai ficar truncada, a mensagem não vai sair tão boa, sim, mas ele vai se utilizar do que ele tem. O exemplo que eu coloco da cozinha. Você chama um chefe para vir cozinhar na sua casa, ele está acostumado com uma cozinha profissional, com os melhores ingredientes. Ele chega na sua cozinha, ela é muito simples, ela só tem uma boca de fogão, pouquíssimas panelas, pouquíssimos ingredientes e não são de boa qualidade. Ele vai poder fazer alguma coisa boa? Vai fazer alguma coisa razoável, mas não o que ele pretendia ou o que ele gostaria de fazer, porque falta instrumentos naquela cozinha que está sendo emprestada para ele poder realizar o trabalho. É a mesma coisa com o médium, ele está emprestando, a intelectualidade, ele está emprestando as palavras que estão no seu cérebro, o conhecimento que ele tem. Por quê? Porque ele recebe como um download, ele recebe compactada aquela informação do espírito que quer transmitir a informação e ele traduz. Então, se ele não tiver conhecimento, não tiver bagagem, não tiver evolução moral para poder entender, assimilar determinadas coisas, a tradução dele vai ficar defeituosa. A tradução dele vai deixar muito a desejar, como aquela comida vai deixar a desejar por falta de ingrediente, porque ele não vai ter ingrediente suficiente para a tradução. Como o chefe de cozinha não vai ter ingrediente suficiente, nem panelas ou utensílios bons para poder realizar uma boa comida. É assim que as coisas funcionam. O médium é o tradutor, então ele vai sim influenciar em muito, conforme a sua moral, conforme o seu conhecimento, a sua capacidade, naquilo que ele recebe. Ele pode receber uma mensagem de um espírito superior? Pode, porque por falta de coisa melhor, se não tem tu, vai tu mesmo, por falta de coisa melhor ele vai ser utilizado, mas vai deixar muito a desejar, é o que eles estão colocando aqui. É possível mesmo, em situações adversas, que o médium possa transmitir mensagens de um espírito superior. Isso pode acontecer em pelo menos 3 situações. Primeira, se não há no grupo o medianeiro, um médium, que ofereça melhores condições de transmissão da mensagem. Segunda situação, porque o espírito comunicante pode ter a intenção de conduzir o médium a uma reflexão sobre a própria conduta moral e o que fazer para corrigir-se. Então ali ele está se utilizando daquela forma precária porque ele quer ajudar aquele médium a se sacudir, a cair em si. A terceira, por surgir uma necessidade premente de auxílio ao grupo no qual o médium atua. Então não tem outro, ele precisa passar alguma coisa para aquele grupo, se não tem tu, vai tu mesmo. Ele vai se utilizar do que tem ali à mão. Os benfeitores espirituais, contudo, procuram elucidar de forma impessoal,
sempre de forma impessoal, fazendo com que as suas comunicações alcancem o grupo, que tem uma abrangência ampla, não se restringindo à transmissão de conselhos relativos à conduta dos encarnados. Os benfeitores espirituais, os espíritos elevados, os espíritos sérios, não se metem nas condutas e nas coisas do mundo, porque eles não interferem no livre-arbítrio. Eles vão ajudar, eles vão procurar argumentar, vão procurar de um modo indireto auxiliar nas coisas que são importantes, naquelas que nós vamos levar conosco para a eternidade, para a verdadeira vida, naquelas que são do nosso desenvolvimento moral, da nossa transformação, da nossa evolução. E aqui nós vamos ver uma mensagem do item 226, a resposta à pergunta número 5. E aqui eu vou ler também, a questão inteira, né? Porque aqui eles fazem eles dão uma encurtada. Eu vou ler ela inteira, porque a resposta inteira da questão número 5, que é acerca de por que alguns médiuns, né, nas lições que são ditadas ao médium de um modo geral e sem aplicação pessoal, esse não atua como um instrumento passivo para servir a instrução do outro. E aqui eles estão perguntando, né, se ele pode não ter aquele merecimento, mas ele está ali para ajudar o grupo, que é o que eles estavam colocando. Eles respondem: frequentemente esses avisos e esses conselhos não são ditados para ele pessoalmente, mas para outros, aos quais não podemos nos dirigir, porque aqui é o espírito falando, o espírito não pode se dirigir, né? Aos quais não podemos nos dirigir, senão por intermédio desse médium, mas que deve deles tomar a sua parte, se não está cego pelo amor próprio. Pode estar ali dando mensagem a outros, né? Mas o médium tem que analisar sempre a mensagem para ele. Então ele tem que, se não tiver cego pelo amor próprio, pelo orgulho, ele vai tirar dali aquilo que lhe cabe também como aprendizado. Porque quem sabe tudo, quem tem conhecimento, quem não tem problema de orgulho, quem não tem problema de egoísmo, quem não tem problema de vaidade, não está encarnado na Terra, a não ser que seja missionário. Está em outros orbes. Não creais que a faculdade medianímica tenha sido dada para corrigir somente uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é maior. Trata-se da humanidade. É sempre para ajudar o máximo de pessoas possível. Um médium é um instrumento muito pouco importante como indivíduo. Eu vou repetir, porque pessoas acham que por serem médiums ostensivos, elas são melhores, ou elas são dotadas de um dom que ela deve apontar o dedo e mostrar para todo mundo as coisas como devem ser feitas. Não, é como eles colocam. É só uma ferramenta de trabalho, gente. É um contrato de trabalho feito do outro lado, no plano espiritual. Então, um médium é um instrumento muito pouco importante como indivíduo. Por isso, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade, servimos-nos daqueles que possuem as facilidades necessárias, né? Médium ostensivo. Mas admitais, por certo, que virá um tempo no qual os bons médiuns serão bastante comuns, para que os bons espíritos não tenham necessidade de se servirem de maus instrumentos. O Chico também colocou sobre isso, porque aqui no livro dos médiuns está escrito que chegará o tempo em que a mediunidade ostensiva será uma coisa tão comum, teremos tantos bons médiuns que os espíritos não precisarão se utilizar de maus instrumentos, ou seja, não precisarão se utilizar de uma cozinha precária. E aqui eu vou também colocar a questão número 10, né, desse mesmo item 226, porque eu acho ela muito, muito interessante. Ela não consta aqui nesse apanhado que a FEB faz aqui para o nosso estudo, mas eu acho ela importante, eu vou colocar. Questão número 10 do item 226. Se os espíritos, né, que estão trabalhando ali, fazendo um bom trabalho, se não simpatiza, senão com bons espíritos,
Como podem permitir que seja enganado? Se está fazendo um bom trabalho, se está evoluindo, se está ali trabalhando, se ele está simpatizando, se ele está trabalhando para bons espíritos, por que ele é enganado? Por que de vez em quando vem mensagens que não se comprovam, não são verdadeiras? Temos que prestar muita atenção nessa resposta. Os bons espíritos o permitem algumas vezes com os melhores médiuns para exercerem seu julgamento e lhes ensinarem a discernir o verdadeiro do falso, para testar o orgulho, para testar a vaidade daquele médium. Os espíritos permitem algumas vezes que ele receba uma mensagem que não é verdadeira, ele receba uma colocação para que ele submeta a análise e fala, não, isso aqui tem alguma coisa errada, isso aqui não está certo, e para que ele exerça, né, a sua humildade e o seu trabalho junto a diminuir o seu orgulho e a sua vaidade, submetendo sempre as colocações a uma análise de um grupo que tenha mais conhecimento. Por quê? Porque ele vai falar, olha, isso aqui não está correto. E aí ele colocar, realmente veio alguma coisa aqui que me enganou. Por quê? Voltando, os bons espíritos o permitem algumas vezes. Então, a coisa acontece mais do que se pensa. Permitem algumas vezes com os melhores médiuns para exercerem seu julgamento e lhes ensinarem a discernir o verdadeiro do falso. Ademais, por bom que seja, um médium não é jamais tão perfeito que não possa dar ensejo sobre ele por algum lado fraco. Ninguém é tão bom, ninguém é tão, digamos assim, em condições boas que não tem as suas fraquezas. Todos nós temos, senão não estaríamos encarnados aqui, de vaidade, de orgulho, né, de egoísmo ou de outras coisas, é o que eles estão colocando aqui. Ademais, por bom que seja, um médium não é jamais tão perfeito que não possa dar ensejo sobre ele por algum lado fraco. Por isso, deve lhe servir de lição, para que ele faça essa análise, ou lhe servir de lição na análise que os outros fizerem, e colocar, olha, isso aqui não bate. Perdão. As falsas comunicações que recebe de tempos em tempos. Olha a colocação, ele vai sim receber falsas comunicações de tempos em tempos. É uma análise ali a qual ele está sendo exposto. As falsas comunicações que recebe de tempos em tempos são advertências para que não se creia infalível e não se torne orgulhoso, para trabalhar ali com o orgulho do médium, para ele aprender a lidar com isso e aprender a trabalhar o seu orgulho, né? A sua vaidade. Porque o médium que obtém as coisas as mais notáveis não tem mais a se glorificar disso do que o tocador de órgão, que produz belas músicas girando a manivela do seu instrumento. Vamos lembrar aqui na época do Kardec, do que ele está falando? Daqueles órgãos, né, que giravam os cilindros e que tocavam através de uma manivela. Então, aquele tocador de órgão, ele não estudou música, ele não ficou 10 horas sentados num piano treinando, né, para poder tocar bem. Ele pura e simplesmente está usando a sua força física para girar ali a manivela e ter um som, ter uma música que está sendo tocada ali. Ou seja, ele é só um instrumento. E é isso que o médium precisa entender. Ele é só um instrumento e ele tem que trabalhar para que esse instrumento seja o melhor possível, o mais limpo possível, com o maior conhecimento possível. Ele tem que ser digno dos espíritos que querem se comunicar através do seu vigiar e orar, através da sua reforma íntima. O certo, porém, é que o médium exerce significativa influência moral nas mensagens mediúnicas por ele recebidas, né? Porque ele é o tradutor. Daí o cuidado de serem analisadas com lucidez e isenção de ânimos antes de serem divulgadas. A seguinte mensagem de Emmanuel, retirada do livro Seara dos Médiuns,
destaca o egoísmo e o orgulho como graves obstáculos à prática mediúnica harmônica. Então, aqui ele está respondendo o título da nossa lição. O médium exerce significativa influência moral nas mensagens mediúnicas por ele recebidas. Por quê? Porque ele é o tradutor. E ele pode ser um grande traidor daquele espírito que está ali enviando a mensagem através dele. Traduzindo mal, não tendo bagagem, não tendo conhecimento suficiente para entender aquilo que o espírito colocou e fazer uma péssima tradução. Ou até por não compreender, às vezes, a amplitude do ensinamento, ele vai usar o seu conhecimento, o seu preconceito, as suas colocações, suas más colocações e colocar ali e dizer que é do espírito. Por isso a análise tem que ser sempre muito bem feita em cima de toda e qualquer mensagem psicofônica ou psicografada que se vê, que se recebe, que se escuta, principalmente nas redes sociais, na internet. Porque o que tem de bobagem, o que tem de mensagens antidoutrinárias, o que tem de fake news nessas mensagens, que são colocadas em nome de espíritos sérios, né? Não, foi o Bezerra de Menezes que colocou, foi Eurípides Passanufo, foi Bittencourt Sampaio. Esquece, analisa, não importa o nome que está se dando ali. Os espíritos zombeteiros, os pseudo-sábios e principalmente os espíritos mais instigantes, os mais trevosos, têm muito conhecimento, têm muita bagagem, têm muita cultura e usam tudo isso para enganar, para manipular, para poder se alimentar do medo do outro. E aí, na maioria das vezes, essas mensagens trazem isso, medo. No momento que quem está ali assistindo sente medo, é o que eles querem, é virar pasto, vão se alimentar das energias do medo da pessoa que está ali. Então vamos ver aqui essa mensagem do Emmanuel, que é muito bonita. Como tudo que o Emmanuel faz, é uma síntese muito bem feita. Então, a mensagem se chama 3 Atitudes do livro Seara dos Médiuns. Emmanuel. Entendendo-se que o egoísmo e o orgulho são qualidades negativas na personalidade mediúnica, quer dizer, uma qualidade negativa em qualquer personalidade, mas na mediúnica ostensiva é terrível, obscurecendo a palavra da esfera superior, obscurecendo, traduzindo errado, atrapalhando a mensagem da esfera superior, porque ele está aqui falando dos médiuns ostensivos. E compreendendo-se que o bem é a condição inalienável para que a mensagem edificante seja transmitida sem mescla, né, sem mistura. Examinemos essas 3 atitudes em alguns dos quadros e circunstâncias da vida. Então, o Emmanuel vai sempre colocar 3 atitudes: a atitude do egoísmo, a atitude do orgulho, a atitude do bem, em algumas circunstâncias da vida. Então, vamos lá. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer, o orgulho faz como quer, o bem faz quando pode, acima das próprias obrigações. Então, na sociedade, o egoísmo faz o que quer. Só faz o que quer, só faz o que lhe interessa, só faz o que é bom para si. O orgulho faz como quer. Por quê? Porque o orgulhoso acha que o que ele faz é melhor, que ele sabe mais, que ele conhece mais, as coisas têm que ser feitas do jeito dele. Então, ele faz como ele quer, porque ele acha que do jeito dele é o correto. E o bem faz quando pode, acima das próprias obrigações. Desculpa, faz quanto, não é quando, é quanto pode. Ele faz o máximo das suas forças, ele faz o quanto pode, dá tudo de si acima das próprias obrigações, como Jesus colocou, né? Se te pedem a túnica, cede também a capa. Dá mais daquilo que foi pedido. E aí as 3 colocações no trabalho. O egoísmo explora o que acha. O orgulho oprime o que vê. O bem produz incessantemente. Então, dentro do trabalho, o egoísmo, ele vai explorar tudo que ele achar, tudo que tiver à sua volta é para ele, né? Principalmente se a farinha for pouca, meu pirão primeiro.
Então ele vai amealhar tudo que ele encontrar. O orgulho oprime o que vê, porque tudo aquilo que ele está vendo, se não for dentro dos seus parâmetros, não for dentro daquilo que ele acha que é o certo, ele está diminuindo, ele está oprimindo, ele está cerceando. O bem produz incessantemente. No trabalho, o bem está trabalhando para os outros, não só para si. Então, ele vai produzir incessantemente. As 3 colocações na equipe. O egoísmo atrai para si. O orgulho pensa em si. O bem serve a todos. Né? Como nós estávamos falando, o egoísmo atrai para si. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. O orgulho pensa em si. Então, sou eu que estou certo. O orgulhoso se acha a última bolacha do pacote. Está sempre só pensando em si mesmo, nas suas coisas. Está sempre olhando para o umbigo. Na equipe. Não está nem aí com a equipe. Nem o egoísta, nem o orgulhoso, porque ele está sempre olhando para o seu umbigo. O bem serve a todos. Dentro da equipe, ele está ali para ajudar e para servir a equipe. Na amizade, o egoísmo utiliza as situações. O orgulho clama por privilégios. O bem renuncia ao bem próprio. Então, o egoísmo utiliza as situações, se aproveita de toda e qualquer situação para pegar as coisas para si. Né? Para usar o amigo de uma forma que lhe interessa, usar a amizade de uma forma que lhe seja útil. Ele é amigo daqueles que vão lhe ser úteis, daqueles que ele tem interesse. Por isso que o egoísmo utiliza as situações da amizade, se utiliza dos amigos. O orgulho clama por privilégios. Então, o orgulhoso, ele pura e simplesmente acha que o amigo tem que adorá-lo, porque ele é o máximo. E que ele tem que ser mais amigo dele do que do outro. Por quê? Porque ele clama por privilégios. Porque ele é a última bolacha do pacote. O bem renuncia ao bem próprio. O bem renuncia ao bem próprio em nome do amigo. Ele deixa de fazer por ele para dar ou para fazer pelo amigo. É assim que o bem trabalha na amizade. Na fé. O egoísmo aparenta. O orgulho reclama. O bem ouve. Na fé, na religiosidade, o egoísmo aparenta. É aquele que sabe tudo, é aquele que conhece os versículos, conhece o livro dos Espíritos questão por questão, aquele que tem um conselho, uma nota para todo mundo, porque ele sabe mais. Ele só vai aparentar que ele tem conhecimento, porque não põe em prática. O orgulho reclama. O orgulhoso, ele reclama de tudo daquilo que ele acha que não é bom, porque ele é o máximo. Como é que pode acontecer as coisas com ele? Ele é o melhor de tudo, então tudo que acontece que não for do seu agrado, ele estará reclamando. Ele vai reclamar de tudo e de todas as situações, porque ele acha que ele tem que ser privilegiado, mesmo na fé, mesmo na religião, mesmo com Deus. O bem ouve. O bem ouve aquilo que Deus tem para colocar para ele, para que ele possa servir mais e melhor. Porque Deus serve ao homem através do homem. Então o bem vai ouvir a vontade de Deus para que ele possa servir, para que ele possa realmente fazer o bem. Na responsabilidade. Olha que interessante a colocação do Emmanuel. O egoísmo foge, o orgulho tiraniza, o bem colabora. Na responsabilidade, o egoísmo fala que o egoísta não quer saber de responsabilidade. Ele não quer saber da parte que lhe toca, do dever que ele tem em relação aos outros. Ele só quer saber de si. O orgulho tiraniza, vai colocar suas normas, as suas ordens, as suas colocações, porque ele sabe mais. É ele o dono da verdade. O bem colabora. O bem vai assumir as responsabilidades para colaborar, para ajudar para o bem de todos. Na dor alheia, o egoísmo esquece, o orgulho condena, o bem ampara. O egoísta ele vê, mas ele esquece. Ele ouve ali a dor do outro, mas ele esquece. Aquilo não lhe interessa, só interessa as suas coisas. O orgulho condena. O orgulhoso vai achar uma forma de condenar. Ele vai, não, mas
fulano está passando essa dor porque ele fez isso, porque ele fez... Alguma coisa deve ter acontecido. O orgulhoso vai encontrar ali uma forma de condenar a dor alheia. Porque dor mesmo só tem sentido, só tem significado se acontecer com ele. Com o outro, algum motivo tem que ter, ele vai ter resposta para tudo. Porque o orgulhoso tem resposta para tudo. O bem ampara, o bem socorre, o bem ampara a dor alheia sem julgamento. Porque o que o orgulho faz quando ele condena, ele julga. Ele julga o tempo todo, ele se acha juiz. O bem não. O bem vai amparar. Não importa que a pessoa tenha, ela é responsável por aquela dor que ela está passando, não tem importância. No que eu puder ajudar, o bem falando, né? No que o bem puder ajudar, no que o bem puder amparar, ele vai ajudar, ele vai amparar. No estudo, o egoísmo finge que sabe. O orgulho não busca saber. O bem aprende sempre para realizar o melhor. O egoísmo finge que sabe, porque o egoísta, ele vai o tempo todo seu pseudo-sábio, né? Ele vai aquele que vai pegar as coisas, é o que não lê os livros, né? Mas ele conhece todos os rodapés, ele vai aparentar, porque o orgulho está sempre de mão dada com a vaidade, sempre. Então, a vaidade dele ali, né? O egoísmo, a vaidade e o orgulho estão sempre juntos. Então, o egoísta vai estar sempre ali com a vaidade, ele... colocando que ele vai fingir, o que não sabe ele inventa, ele vai fingir que sabe. O orgulho não busca saber, porque o orgulhoso acha que sabe tudo. Ah não, eu já aprendi isso, não preciso participar desse curso, não preciso participar desse estudo, eu já sei tudo, não tenho mais nada para aprender. Nós vamos ver a frase de um verdadeiro sábio, que foi Sócrates, quando ele coloca, só sei que nada sei. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre o tamanho da nossa ignorância. Mais a gente descobre o quanto ainda falta aprender. Então, o que ele está aqui? O egoísmo finge que sabe. O orgulho não busca saber, porque o orgulhoso acha que sabe tudo. E o bem aprende sempre para realizar o melhor. O bem aprende com tudo e com todos que estão à sua volta, para poder servir mais e melhor, para poder realizar o bem cada vez mais, cada vez melhor através do aprendizado, do crescimento, da ascensão, da evolução. E aqui eles terminam a nossa lição de hoje com a colocação: médiuns. A orientação da doutrina espírita é sempre clara. O egoísmo e o orgulho são dois corredores sombrios, inclinando-nos em toda parte ao vício e à delinquência, em angustiantes processos obsessivos, e só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina. Eu vou repetir, porque o egoísmo e o orgulho são dois corredores sombrios, escuros, estão ali, né, impregnados pelas trevas, inclinando-nos em toda parte ao vício e à delinquência, a todos os tipos de vício e a todos os tipos de delinquência, porque manipular, mesclar, traduzir errado uma mensagem que é colocada é um adultério, é uma delinquência. Em angustiosos processos obsessivos. Por quê? Porque o egoísta, o vaidoso, o orgulhoso, ele vai sempre atrair para si, né, os espíritos que estão na mesma sintonia, e os seus obsessores vão se utilizar da sua vaidade, do seu orgulho, do seu egoísmo para manipulá-lo, para poder ter cada vez mais sobre a sua subjugação. Então, em angustiantes processos obsessivos, e só o bem é capaz de filtrar com lealdade, filtrar os ensinamentos, filtrar as mensagens com lealdade, buscando a verdade, buscando trazer a tradução da melhor forma possível. Está falando para os médiuns ostensivos. Isso serve para todos nós, mas aqui dirigindo aos médiuns ostensivos. Então, só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina, mas, para isso,
É indispensável não apenas admirá-lo e divulgá-lo, não apenas admirar o bem, não apenas divulgá-lo, ou seja, não é da boca para fora, não é, ai, que bonitinho, olha como que lindo, né? Vamos fazer, temos que fazer assim, temos que fazer assado. Quer dizer, tá divulgando, tá colocando, mas é só da boca para fora, não tá praticando. Então, é indispensável não admirá-lo e divulgá-lo. Acima de tudo, é preciso querê-lo, querer o bem, querer aprender, querer se modificar e praticá-lo com todas as forças do coração. Praticar o bem verdadeiramente, com todas as forças do coração. Então, esta é uma mensagem curta, uma lição curta, mas extremamente importante, e a resposta à colocação da influência moral dos médiuns nas comunicações dos espíritos é sim, influenciam significativamente, muito mais do que se possa pensar ou que se possa imaginar. Por isso tem que se submeter tudo que é colocado pelos espíritos através de todo e qualquer médium a uma análise, a um estudo, a uma lupa, né? Quantos livros a gente precisa retirar deles uma série de coisas, porque ali estão pensamentos e ideias do médium, e que a gente sabe que aquilo não é a mensagem, que aquilo não veio na mensagem do Espírito, que tem outras coisas boas. Então a gente assimilar, por isso que tem que ter base, por isso que tem que ter conhecimento, a gente assimilar aquilo de bom que está ali sendo transmitido e deixar de lado o preconceito, né, as ideias preconcebidas do médium que estão inseridas aqui naquele livro. Tem muitos, mas muitos livros que muita coisa precisa ser retirada, deixada de lado. Infelizmente, porque ali tem a colocação do médium e não do espírito que está se comunicando ali. No nosso próximo estudo, nós vamos ver educação da faculdade mediúnica. Até lá!